Meu pai, libanês, ele veio, acho que com 20 anos para o Brasil. Depois de passar por vários países da Europa, ele veio se estabelecer no Brasil. Ele foi pro Paraguai, eu acho, que ele tinha família lá, mas depois ele veio para São Paulo. Minha mãe é brasileira. Eu estudei minha vida inteira na escola islâmica, em escola muçulmana, então eu estava no convívio de muitas pessoas muçulmanas, apesar da escola ter também pessoas que não eram muçulmanas. Então a maioria das minhas amigas eram muçulmanas, então elas me compreendiam, elas sabiam o que a gente já pode fazer, o que a gente não pode fazer. Quando eu já estava na adolescência, não tinha isso, vamos pra balada, vamos sair pra beber, porque a gente já estava no meio islâmico, no meio muçulmano, e isso não acontecia. Eu lembro que a minha infância, eu sempre fui uma pessoa de brincar muito, eu gostava de jogar futebol, jogar handebol, eu sempre fui muito ativa. Estudei aqui na Universidade Metodista, aqui em São Bernardo, então só tinha eu e mais uma que usava hijab na faculdade inteira, então eu era estranha na faculdade, eu não estava no meu meio de convívio. Porque quando eu estava na escola, eu estava entre todo mundo sabia que eu era muçulmana, me entendia, mas já na faculdade não. Eu no começo eu me senti bem retraída. No primeiro dia de aula ninguém falou comigo, eu me senti bem como se eu fosse excluída. Mas também eu não coloco tanto culpa nas pessoas, porque eu também era uma pessoa mais reservada, eu era muito tímida. Formei em nutrição, eu sou nutricionista, eu me formei em 2012. E quando eu me formei, eu nunca imaginei que eu sofreria algum tipo de preconceito, que eu não conseguiria trabalho por eu usar o hijab. Mas logo de cara, quando a minha primeira chance, que eu já tinha um contrato, que eu já ia trabalhar, eu fiz estágio num hospital aqui em São Bernardo e a nutricionista-chefe, ela foi e me falou assim, a gente gostou muito de você. Eu era a única da minha faculdade, da minha sala, que ela ia contratar esse ano. E ela falou, a gente gostou muito de você, a gente vai te contratar, só você precisa fazer uma entrevista no RH. Eu fui fazer a entrevista e a entrevistadora começou a perguntar se a minha mãe usa hijab, se a minha irmã usa hijab. Naquele momento eu soube, eles não vão me contratar. Aí eles queriam com urgência, né? Só que dias depois, semanas depois, a nutricionista que tinha falado que ia me contratar, já estava tudo certo, falou o salário que eu ia ganhar, tudo. Falou assim, desculpa, mas é que o hospital te achou uma pessoa muito séria pro cargo. E era para ser nutricionista. É claro que uma nutricionista tem que ter postura séria, não é para ser uma palhaça, eles queriam o quê? Enfim, era um preconceito velado. Então, depois disso, eu sofri um outro tipo de preconceito em relação a um trabalho também. O rapaz, o dono do estabelecimento, que eu já tinha sido contratada, ele estendeu a mão para me cumprimentar, eu coloquei a mão no peito e falei, me desculpa. Expliquei porque na nossa religião não pode ter contato físico entre homem e mulher, e ele na minha cara falou, uma pessoa como você não vai dar certo aqui. Por quê? O que eu sou? Eu sou o quê? Eu sou um animal? Eu sou um extraterrestre? Me diminuiu tanto, mas eu fiquei tão sem reação, não sabia que isso ia acontecer comigo. Quando eu entrei no carro, eu comecei a chorar. Porque o hijab, ele não limita a gente não tira a nossa inteligência, não limita a gente a fazer nada. E é puro preconceito. Então foi bem difícil, eu nunca consegui trabalhar na minha área. Em 2012, eu fiz um grupo na internet que chama Muslim Girls Brasil. Eu, graças a Deus, já estudei em escola muçulmana. Meus pais, eles tinham bastante conhecimento na religião, inclusive minha mãe, minha mãe é convertida, ela sabia muito de religião, porque ela estudou muito. Então, eu tinha bastante suporte na religião, então eu queria passar o que eu já sabia para as pessoas que não sabiam. O pouco que eu sabia, tinha gente que não sabia nada, então o pouco que eu sabia já era muito. O meu pai, quando Allah yerhamu, que Deus tenha misericórdia da alma dele, quando eu era pequena, ele falava... Peraí. Desculpa. Eu sempre quando eu lembro disso eu fico emocionada, mas... Então, sempre quando meu pai, quando eu era pequena, ele teve um sonho com Deus, que Deus falava pra ele que quando... não vou conseguir.
Ele sonhou que Deus falava para ele que eu ia mostrar a religião para o mundo todo. E ele falava que ele sonhou isso uma vez quando eu era bem pequena e ele sempre falava desse sonho. E eu ria, falava, como assim, Baba? Como que eu vou mostrar para o mundo inteiro a religião? Não tem como. E ele falava, Deus falou isso, então vai acontecer. E foi tudo tão natural, as coisas foram acontecendo e realmente eu estou apresentando a religião para o mundo todo, querendo ou não. E eu queria tanto que ele tivesse nesse momento para ele ver. Ele viu uma parte, né? Quando eu fiz aquele grupo no Facebook, ele gostava muito que eu falasse da religião, que eu mostrasse para as pessoas a realidade do Islã, para as pessoas os preconceitos que elas tinham em relação à religião. Então, eu queria muito que ele tivesse visto agora o sonho dele se concretizando, porque se a gente tá um conteúdo na internet, o mundo todo tá vendo. Eu tenho seguidores do mundo todo. E ele teve um sonho, e eu sempre me emociono quando eu lembro desse sonho, porque realmente Deus mostrou o que aconteceria para ele. E que pena que ele não tá vendo, né? Mas, inshallah, ele vai saber um dia. Vamos comer? Comer. Como é que eu conheci o meu marido? Eu brinco, eu tenho um vídeo na internet que viralizou muito, que eu conto assim, que eu coloco a chamada, como o meu casamento foi arranjado. Porque as pessoas têm a imagem que os muçulmanos casam obrigados, né? Todo mundo fala, você vai casar com esse, você nasce, já vai casar com a pessoa. As pessoas acham que é assim na religião. Então eu fiz essa chamada meio sensacionalista para chamar a atenção das pessoas, para elas assistirem o vídeo. E realmente, meu casamento foi arranjado, mas pelo Mark Zuckerberg, eu brinco, porque foi pelo Facebook, a gente se conheceu pelo Facebook. A irmã dele, a gente já era amigas, mas virtuais, né? Nunca conversamos, mas eu tinha ela no meu Facebook. E um dia ela foi, meu irmão se interessou por você, nananã, essas coisas. Ele pode te adicionar? Aí eu bem assim, não, tá bom, pode, qualquer coisa. Mas uma coisa legal, que eu já tinha visto o Mahmoud, que é o meu marido, faz acho que uns 3 anos, 4 anos atrás, não lembro, pelo Instagram da minha cunhada. Quando ela me adicionou, que hoje ela é minha cunhada, quando ela me adicionou, eu fui entrar no perfil dela e vi a foto do Mahmoud. Aí eu olhei e falei, bonito, só que nunca que eu vou adicionar ele. Anos depois, ele se interessa por mim, me adiciona, a gente conversa, subhanallah, já era pra eu casar com ele. Logo que ele começou a conversar comigo, eu já sabia que eu ia casar com ele, não sei assim porquê, e ele fala a mesma coisa, que ele já sabia que ia casar comigo. O Mahmoud, ele nasceu lá na Palestina. A minha sogra, a família do meu marido é palestina, e a minha família, meu pai é libanês. No começo teve bastante diferença, assim, até da conversa, de palavras. Eu não entendi algumas palavras em árabe que eles falavam na língua na Palestina. Eles falam coisas diferentes dos libaneses, né? A gente tem uma briga eterna em casa entre bandura e banadura, porque os palestinos falam bandura e os libaneses falam banadura, e a gente briga porque eu falo que certo é banadura. Eu acho que não tem como ser só uma coisa, né? Só comunicadora, ainda mais no meu negócio, não só comunicadora ou só empresária, acho que é a junção dos dois. Porque querendo ou não, eu faço toda a parte, né? Eu tenho a visão do marketing. Eu sou uma pessoa que sempre gostou da parte do marketing, da propaganda, mesmo antes de eu ter Instagram, eu ia na loja das minhas amigas e falava, vamos comprar esse sofá, olha esse sofá, por apenas 10 vezes de R$19,90. Então eu sempre tive esse negócio de comunicar, de querer fazer propaganda. Então eu acho que tem um mix dos dois. Só que eu não me vejo também só sentada num escritório. Eu sou assim dinâmica, agitada, eu quero ver as coisas acontecendo. Eu acho que a islamofobia, ela tá cada vez mais enraizada, porque muita informação da mídia colocando os muçulmanos como pessoas ruins,
Eles associam o islamismo com terrorismo, sendo que é totalmente o contrário. Quando alguém associa o islamismo com isso, eu faço questão de falar que o Islã está escrito: quando uma pessoa tira uma vida da outra, como se tivesse tirado a vida de toda uma humanidade. Quando uma pessoa salva a vida de outra pessoa, como se tivesse salvo a vida de toda uma humanidade. O Islã, ele é paz. O Islã deriva da palavra salam, que significa paz. Então, eu acho que todo esse trabalho que a gente tem na internet também está ajudando com que a islamofobia seja cada vez menor e as pessoas sejam menos intolerantes. Tem uma mensagem que eu acho que é o meu lema de vida. Não faça para o outro o que você não gostaria que fizesse com você. E você não é obrigado a gostar da minha religião, gostar do que eu faço ou do que eu deixo de fazer, mas você é obrigado a respeitar. Todo mundo é obrigado a respeitar as escolhas, as opções de cada um.